Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 até o capítulo 5, verso 10, a palavra de Deus fala a respeito da força que nós precisamos para poder vencer e viver neste mundo, e que fala assim a palavra do Senhor. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O apóstolo Paulo é muito enfático a respeito deste texto, falando a respeito de céu e terra, de viver neste mundo, de estarmos com Cristo para todo sempre. E neste tempo que nós estamos passando, uma dificuldade muito grande nós estamos enfrentando, mas Deus é o Deus que pode nos sustentar. E, na verdade, quem é que não tem problemas? Todos nós temos problemas, todos se encontram expostos a situações que geram preocupações, até mesmo desânimo na vida, e muitas pessoas ficam desanimadas. Há momentos em que em nossa caminhada que se acumulam tantos problemas de toda sorte, tumultuando a nossa caminhada e levando-nos a perder as perspectivas de vida. Muitos se sentem fracos e desanimados e pensam até em desistir, como diz uma canção. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. É preciso pedir ajuda a Deus, para que Deus possa nos consolar, nos ajudar, nos abençoar, nos guardar e proteger. O que devemos fazer quando nos deparamos com tais situações? Muitos pregam que depois de aceitarmos a Cristo Jesus, não enfrentamos mais nenhum problema difícil aqui neste mundo, mas é um grande engano, por ser cristão, somos isentos das situações difíceis e provações. Pelo contrário, Jesus passou por problemas, dificuldades, teve fome, teve sede, foi perseguido, foi humilhado, foi levado à cruz, sofreu em nosso lugar, e o simples fato de sermos cristãos já nos acarreta de uma série de dificuldades em nossas vidas. Então Paulo teve grandes problemas, grandes experiências, tais como perigos, fome, nudez, naufrágio, perseguições e prisão. Então o cristão não está isento de angústia, aflição em sua vida. É por isso que todos nós precisamos ter força de Deus, para que Deus venha nos ajudar, nos abençoar e proteger até mesmo a nossa vida. Mesmo passando por várias tribulações, Paulo não desanimou.
olha só o que ele diz: pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, esse nosso corpo se corrompa, se acabe, possa se deteriorar, contudo o nosso homem interior, aqui dentro, no nosso espírito, no nosso coração, se renova de dia em dia. Então Paulo recebia força do Senhor para poder viver. Não era de pessoas, apesar que pessoas também podem muito bem nos ajudar, mas a ajuda maior é do nosso próprio Deus. Dessa forma nós podemos nos sentir encorajados quando Deus nos ajuda pelo Senhor a prosseguir em nossa caminhada, ou seja, não vamos desanimar porque Deus está à nossa frente, está à nossa retaguarda, está do nosso lado para poder nos dar a orientação. Em Deus podemos encontrar a força que nós procuramos para poder viver em meio às discórdias e angústias que nós passamos neste mundo. E neste texto Paulo faz algumas comparações opostas, ou seja, chamamos de antítese, como o homem interior versus o homem exterior, visível versus o invisível, temporal versus eterno, morada terrestre, habitação celeste, vestidos versus nus. Em todas elas o apóstolo encara os desafios da vida como oportunidades para o fortalecimento da nossa alma, do nosso ministério, do nosso crescimento espiritual neste mundo. A partir da sua experiência, Paulo transmite encorajamento a mim e a você, para que também possamos viver esses dias difíceis que passamos aqui neste mundo, de tribulações, mas confiados em Deus, colocados em Deus a nossa força, porque força na verdade nós não temos, então tudo tem que ser colocado às mãos do Senhor. É pela fé que a pessoa encontra força para poder viver e consegue enfrentar as tribulações deste mundo. Se você fizer uma pesquisa na sua própria vida, em todo o tempo, em toda situação, quem ajuda na verdade é o nosso próprio Deus. É Ele quem nos dá força para poder viver, e força para poder viver é a força interior que nós temos aqui neste mundo. As provações que temos neste mundo respondem pela corrupção do nosso homem exterior. Então passa o tempo e o nosso corpo mortal tende a se desgastar e desfazer, mas o nosso homem interior se renova de dia em dia, diz o verso bíblico. Veja que este homem ele cresce e se desenvolve, mas desenvolve como? Através da fé, se estabelece no coração desta pessoa, de onde procedem as fontes da vida. Então somente Deus trazendo fé para os nossos corações que vamos continuar vivendo e vencendo na presença dele. Então o cultivo da vida interior nos capacita a enfrentar as lutas, as adversidades da vida. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Veja que o apóstolo faz comparações entre o visível e o invisível, ou entre o que é transitório e o que é eterno, coisas que se veem nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, ou seja, a mansão eterna para todos nós, o céu, o qual nós esperamos. Essas figuras comunicam a mensagem do cultivo de uma vida interior, íntima e profunda com Deus. Esse cultivo é centrado não em aparências que nós temos neste mundo ou exterioridades, mas plantada e desenvolvida dentro de cada coração humano. Aí vai depender então do relacionamento que essa pessoa tem para com Deus. Então somente aqueles que possuem uma fé viva em Cristo é quem podem suportar as dificuldades. Ele tem condições de suportar porque Deus é quem dá força para ele. Nós temos condições de suportar as adversidades da vida porque Deus nos dá forças.
O que nos dá a força para viver é a visão do futuro. Não adianta a gente ficar olhando para o hoje, o amanhã, porque o amanhã nós não conhecemos, nós não sabemos o que pode acontecer conosco. O presente só faz sentido quando se cultiva a perspectiva do futuro, onde temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterno nos céus. Então nós temos essa casa, né, que Jesus ele fala para nós: vou, né, preparar um lugar para você, vou e voltarei para poder te buscar. Então é esta casa, né, que Jesus deseja que eu e você possamos participar. Paulo ilustra, né, ele recorre à figura da nossa casa terrestre, deste tabernáculo, ou seja, este nosso corpo se desfazendo. Veja, a velhice chega com muita facilidade, o cansaço vem com muita facilidade. A nossa visão precisa dos óculos para nós podermos enxergar. Então, a cada momento, este tabernáculo, este edifício terreno vai se deteriorando. Então o nosso futuro não é aqui, o nosso futuro é o céu. Então a morada terrestre é passageira, que um dia será trocada por um belo edifício definitivo e eterno. Faça uma pergunta: você tem da parte de Deus um edifício? Pergunta para você mesmo, pergunta para dentro do seu coração. Compare-o neste tabernáculo com o futuro eterno, onde eu e você seremos revestidos da habitação celestial. Então, essa grande certeza que pode vir para dentro do nosso coração está registrada nas Escrituras Sagradas. Quando lemos João, 1 João capítulo 5, verso 13, ele vem falando a respeito desta certeza que nós podemos ter em Deus, de sermos salvos e de buscar Deus e de fazer a vontade do Senhor. Não queira ficar aqui para sempre, pois aqui gememos aspirando, ou seja, há um desejo ardente dentro do nosso coração pela habitação celestial. Fique preparado, seja encontrado vestido e não nu, diz a palavra do Senhor. É interessante isso aqui, porque quando a palavra traz essa expressão aqui figurada para nós, né, implica em estar devidamente preparado para a eternidade. Por isso de Paulo dizer que na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, ou seja, é como se você todos os dias se vestisse, colocasse uma roupa nova, limpa, cheirosa, para poder então se apresentar diante de Deus. Aí fala de leitura bíblica, oração, a comunhão com Deus, a comunhão com os nossos irmãos. Isso precisa acontecer. Então, um dia, todo sentimento cessará, o corpo se revestirá de incorruptibilidade, tudo se fará novo em nossas vidas. E a promessa do próprio Deus, que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor, a garantia do Espírito Santo dentro do nosso coração. Aí sim, vamos encontrar com Cristo. Então o futuro certo nos dá força para poder viver. Essa é uma promessa que fortalece a nossa caminhada neste mundo. Força para viver é somente com o poder da esperança. O verso 6 fala que temos, portanto, sempre bom ânimo. Quando fala de ânimo, fala de coragem, fala de ousadia. Coragem, ousadia, para quê? Para saber que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, ainda não estamos 100% protegidos.
Ainda falta coisa. Por isso que muitas vezes nós somos acometidos de muitas tragédias, muitas lutas, dificuldades, muitas enfermidades. Ainda não estamos seguros por completo, é preciso andar por fé e não pelo que vemos, porque o que vemos é passageiro, vai embora. Creia que na palavra de Deus já lhe disse que esteja em plena confiança em Deus, ou seja, viver em plena confiança em Deus, não em nós, não nos homens, porque o homem é falho, eu sou falho, você é falho, não tem ninguém que seja falho neste mundo. Então é preciso ter confiança, tanto para viver neste mundo e passar por sofrimento, quanto para deixar o corpo e habitar com o Senhor, e habitar com Deus. Então cada um está numa situação de espera, gemendo, aspirando, está esperando uma morada eterna. É por isso que também nos esforçamos. Esforçar para quê? Leitura bíblica, oração. É um grande esforço em nossas vidas. Tem pessoas que não têm facilidade para poder orar e para poder fazer leitura bíblica, e até mesmo para poder participar de cultos, de vir à casa do Senhor. Está esperando a morada eterna? É por isso que também nos esforçamos. Esse nosso esforço, quer presente, vivendo neste mundo, quer ausentes, indo para a mansão eterna, no céu, deve ser para nós, para cada um de nós, ser agradáveis, ou seja, para poder agradar a Deus. O motivo pelo qual Deus nos dá força para poder viver é único. No dia final haverá a prestação de contas. Não são apenas os rejeitados que terão que comparecer perante o trono de Deus. O texto é claro, fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. Eu e você. Então não haverá privilégio, não existirá dispensa. O texto é enfático ao afirmar, porque importa, ou seja, é necessário, é correto, para não haver reclamação, dizer que houve favoritismo, negligência, falta de zelo. Esse comparecimento serve para que cada um receba segundo o bem que foi útil, que foi saudável, ou o mal, no pensar, no sentir, no agir, que muitas vezes é venenoso, é pernicioso, que tiver feito por meio do corpo. Então, veja, dá para você poder notar que o quanto é mal esse nosso corpo físico, e como nós precisamos de insistir para poder ir para essa mansão eterna, porque lá já não haverá mais essa angústia, essa aflição dentro do nosso coração. Então, queridos, a força para viver é ter a certeza de que após o julgamento, todo sofrimento terá fim. Todo sofrimento acabará. Então, anseia por Deus, tenha sede de Deus, faça de tudo para você poder procurar esse Deus e engrandecer o nome dele com todo o seu coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, nos dê força, ó Pai, para poder viver. Nos dê condições, ó Pai, de superar as dificuldades neste mundo. Queremos confiar no Senhor, queremos colocar nas Tuas mãos a nossa vida, porque sabemos que o Senhor é o Deus que pode nos fortalecer para vencer todas as batalhas. Abençoa, meu Pai, todo este povo. Abençoa, meu Pai, a Tua grei. E usa esta mensagem para poder falar aos corações. Aquilo que eu não sei, ó Pai, aplicar, que o Senhor possa aplicar com o Teu Santo Espírito em cada vida, em cada coração. Adentra em cada lar, dando força para poder suportar a adversidade.
É no nome de Cristo que oramos e agradecemos ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus seja hoje com todo o povo de Deus para todo sempre. Amém.